Já o Clube do Remo entrou em campo depois da eliminação da Copa do Brasil. Mesmo com a manifestação do torcedor azulino nas arquibancadas, o Leão venceu o Águia por 2-0 e deu aquela aliviada na pressão lá pelo Baenão. Vamos acompanhar. Tarde de domingo com tempo nublado na capital paraense. E também na relação entre torcida e time na subida ao gramado do Baenão. Nas arquibancadas era possível ver algumas faixas protestando pelo mau momento do Remo, recentemente eliminado na Copa do Brasil. Ricardo Catalá era o alvo principal. Eu lido com naturalidade, eu lido com tranquilidade, eu não venho aqui nunca fiquei na beira do campo gesticulando para fazer média com o torcedor nem com vocês. Eu não pago para torcedor cantar meu nome, eu não pago para vocês fazerem matéria que me favoreçam. Pelo contrário, eu quero estabelecer com vocês, com a torcida, com a instituição, uma relação de respeito, de verdade. À beira do gramado, o técnico viu os jogadores dividindo forte as jogadas na briga pela posse de bola. O Remo tentou mostrar mais atitude diante do Águia, porém sem levar muito perigo nos minutos iniciais. Porém, na jogada ensaiada do Leão, Jaderson conseguiu o passe para Natan e a finalização quase abriu o placar. O segundo tempo mal começou e Camilo mostrou que estava no lugar certo, na hora certa. A hora de aliviar a tensão do time. Remo 1-0. Mas o Águia respondeu, não com muita eficiência, mas mostrou que estava vivo na parada. Porém, o Remo melhorou as coisas quando Henrique, natural de Vigia, fez o primeiro gol como profissional com a camisa azulina. O jogo no Baenão marcou a estreia do atacante Leandro Carvalho pelo azulão marabaense. Mas o camisa 10 entrou e não durou nem 5 minutos em campo. Sofreu uma entorse no joelho direito e foi substituído. Àquela altura, o Remo controlava as ações. O time de Marabá ainda tentou com o Yuri Tanque, mas sem perigo. Remo 2, Águia 0, placar final. No primeiro tempo a gente neutralizou as ações do Remo. Não sofremos, né? Soubemos e voltamos sem valorizar o que foi conquistado no primeiro tempo. Que é uma coisa que a gente bateu ali e valoriza para não ter que se lamentar. Infelizmente, nós saímos daqui nos lamentando pelos 2 gols, não pela qualidade do adversário, mas e sim da forma que os gols ocorreram. Aqui no Baenão, este foi o reencontro entre os finalistas do Parazão do ano passado. O Remo precisava fazer um bom jogo para começar a reconquistar a torcida depois do que aconteceu na Copa do Brasil. A vitória deu a classificação antecipada para o time azulino no estadual. Eu espero que o torcedor, como já fez, reconheça, que ele venha, que ele lote o Baenão no meio da semana, que ele faça mais uma festa incrível, que ele apoie os jogadores, que os jogadores sejam capazes de oferecer uma versão tão boa quanto a de hoje e que a gente consiga chegar nos playoffs com todo mundo andando na mesma direção, na mesma sintonia, na mesma energia, nessa vibração de empatia. Não sei se o Catalá é o mais apropriado para dar essa incentivada e pedir para o torcedor ir depois dos protestos e tudo mais que nós temos visto no estádio e também nas plataformas. Ontem o Catalá, inclusive, inicia a coletiva dele dizendo que foi ótimo o resultado e que o Remo venceu e convenceu. E você concorda com isso, Alan? Claro que não, né? É impossível concordar com as coletivas e as entrevistas que o Catalá dá. Eu acho que ele deveria evitar, inclusive. Eu estou até legislando contra o nosso patrimônio, que é de ter entrevista, porque a cada fala do Catalá a gente se sente menos inteligente. Mas uma coisa é certa, ele conseguiu ontem fazer com que duas situações bem importantes para uma equipe. A primeira delas, fazer que o time brigasse em campo, marcasse na primeira linha, fosse intenso do início ao fim, roubasse a bola do adversário, desde lá da área do adversário. Ou seja, fazer com que os jogadores acabassem com aquela preguiça que a gente tem visto e conseguisse marcar na saída de bola, ficar com a bola, né? Ficar com a bola e agredir a todo momento a equipe do Águia. Os gols saíram em lances individuais,
não foi nada trabalhado, não foi nada que o treinamento tem feito a diferença e tudo mais. Os caras jogaram realmente ontem com a faca no dente, como se diz no jargão popular, e conseguiram essa vitória de 2-0. E uma segunda situação que o Catalá conseguiu foi que o grupo mostrasse para o torcedor e para a gente que estava lá, que após o gol do Camilo, por exemplo, todos fecharam com o Catalá e o abraçaram, comemoraram com o treinador do Clube do Remo, que definitivamente não tem transpiração à beira do campo, a gente nem o viu ficar tão feliz assim, é o jeito do Catalá e acabou. Essa é a forma, isso não faz dele um melhor ou um pior treinador, a gente precisa respeitar essa forma de ser do Catalá. E ontem, na sala de imprensa, acabou vazando uma imagem, não sei se da TV do Remo, na internet, ou se foi outra pessoa, o Camilo indo até a sala de imprensa, agradecendo a participação do torcedor, dizendo que ontem eles entregaram tudo o que puderam e que estão fechados com o Catalá e que ele não tem responsabilidade nenhuma, que a responsabilidade é deles como jogadores, porque eles dentro de campo precisam dar ao Remo o que o Remo precisa. Então, vamos lá. O Catalá vinha dizendo nas coletivas, olha, pode bater em mim, não tem problema nenhum, só deixe os jogadores trabalhar tranquilamente. O Camilo vem e diz, olha, batam na gente, deixa o Catalá de lado, porque nós somos os responsáveis. Bem, independente de quem é responsável ou não, o que o torcedor quer são melhores atuações. A vitória de ontem serviu, claro, classificou o Clube do Remo e que, ao passar do tempo, o torcedor se sinta seguro de que vai disputar uma Série C e brigar lá em cima, Márcio. Pois é, Abner, é a atitude, né, que a gente sempre vem falando, né, que estava faltando aos jogadores. Ontem essa atitude teve e os jogadores também dando uma sensação positiva, né, de apoio ao Catalá, sinal de que realmente o grupo está fechado com ele, e isso é importante nessa caminhada do Remo aí nessa temporada, né? Há possibilidade clara e evidente do Remo melhorar a sua condição dentro de campo, que o time se entrose ainda mais, que o Catalá faça as melhores escolhas, que reforços cheguem, e claro, todos nós torcemos por isso, para que essa temporada de Remo, Paysandu, Águia e o Cametá, que vão ser os nossos representantes no Campeonato Brasileiro, tanto da B como a C e a D, façam valer, né, a nossa torcida e investimento dos seus clubes. O que não dá é para que a gente tá vendo uma coisa e ouvir uma outra totalmente diferente. Aí deixa confuso, deixa o torcedor irritado, e isso vai para o lado da cobrança e acaba, querendo ou não, atrapalhando, né? Porque quem que consegue trabalhar com pressão, sendo cobrado, entrando no estádio, vendo lá a faixa, e outra, parabéns ao torcedor do Clube do Remo, que ficou só nas faixas, né, Márcio? Sim. Nós não tivemos nada mais do que isso, graças a Deus, perante do que a gente tem visto aí pelo Brasil afora.